Olá, confira agora as principais notícias desta quarta-feira. Sem negociação com o governo, os servidores do Estado voltam à Assembleia e anunciam greve geral amanhã. Eles pedem a revogação da lei que congela os salários. Representantes da saúde, educação, polícia, entre outras instituições, estiveram na casa e pediram apoio dos deputados para solicitar o cancelamento da lei que impede reajustes salariais dos servidores até 2021. Desde que a proposta do governo foi aprovada em julho, não houve abertura para o diálogo com os servidores. Por conta disso, os trabalhadores anunciaram uma greve que deverá paralisar os serviços básicos na capital e no interior por 2 dias. O presidente da casa, deputado Josué Neto, abriu espaço para o pronunciamento de representantes das mais variadas categorias para a exposição das reivindicações. A grande pauta da nossa luta hoje é a revogação da Lei 198 de 2019, onde congela todos os salários, promoções e todas as negociações que nós estávamos com o governo. E nós pedimos para que o governador tenha acessibilidade. Todos da saúde paralisam suas atividades. Técnicos, enfermeiros, médicos, agentes de endemias estão nessa luta por dias melhores. É uma estratégia para a abertura do diálogo e, consequentemente, ainda que nos submetamos a eventuais medidas de austeridade, que nós possamos, de fato, resguardar os direitos dos servidores. Diante da situação, a deputada Joana Dark, líder do governo na casa, afirmou que fará encaminhamentos ao Executivo Estadual. E eu estarei sendo uma interlocutora disso, compreendendo que o meu papel enquanto líder de governo é ser interlocutora das categorias com o governo, das causas com o governo. A paralisação deverá ser realizada nesta quinta-feira, dia 8, e na sexta, dia 9. A Lei Maria da Penha completa hoje 13 anos. E o que podemos pensar sobre a violência contra a mulher? Houve mudança? Diminuição nos índices? Os números ainda são altos, mas as mulheres estão cada vez mais conscientes. Acompanhe na reportagem de Adriana Araújo e Márcio Bastos todos esses avanços. Em agosto de 2006, o governo federal sancionou a Lei Maria da Penha. Essa foi uma ação para combater com veemência os casos de violência contra a mulher. Uma tentativa de equalizar esta equação: homem contra mulher. Este ano a lei completa 13 anos e a legislação no artigo 2 diz: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda ou cultura, idade ou religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Diante do que estabelece a lei em 13 anos, será que houve alguma mudança, melhoria ou diminuição dos casos de violência contra a mulher? De imediato, a resposta é não. Não houve redução da violência, mas houve conscientização. No caso da capital do Amazonas, só nos primeiros 6 meses de 2019 já foram registradas mais de 13 mil denúncias. Se compararmos ao mesmo período do ano passado, onde foram registrados 11.700 casos, houve um aumento significativo de denúncias. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Apesar do aumento, especialistas da área acreditam que o atual cenário é positivo, pois a denúncia é uma ação importante para combater principalmente o feminicídio. É assustador o número, A gente quando vê 13 mil e pouco em 6 meses, mas ao mesmo tempo é um número super positivo. Que ele é diferente do roubo, do furto, que assusta porque está grande a marginalidade na rua, que está perigoso. Neste caso é o contrário, são mulheres que sofrem há muitos anos, que não tinham coragem de denunciar e por causa das políticas públicas, por causa de investimentos, por várias orientações que estão tendo por reportagens, a mulher decidiu se encorajar e resolver o problema que ela estava dentro de casa. Que o problema da violência doméstica é esse, a mulher não tem coragem. Então algo tem que impulsionar essa coragem e se não nascer nela, não vai dar certo.
Débora Dutra foi vítima de abuso sexual durante sua adolescência. Aprendeu que não pode se calar diante de casos de violência contra a mulher e buscou no esporte uma alternativa para superar os traumas e ajudar outras mulheres a vencer e também encontrar ajuda. Aos 15 aos 17 anos, sofri, além de ter sofrido abuso sexual, também sofri assaltos. E aquilo me causou um pouco de medo, um pouco de pânico tudinho. Quando eu conheci o jiu-jitsu, eu passei a ter mais segurança. Eu, como mãe também, incentivo também o meu filho e a minha filha, que está por vir também, a praticar o esporte. E, além de tudo, ele dá um leque de oportunidade, como a trabalhar na vida de jovem, através da evangelização também, que é um intuito também que a dona Valesca, assim como eu e meu esposo, trabalhamos. E fora a oportunidade de lutarmos fora, conhecermos o mundo lá fora. E nós, mulheres, também estamos aqui para mostrar a nossa diferença, a nossa força. Quanto ao número de feminicídios, só em 2019, 9 mulheres foram assassinadas no Amazonas. 8 delas em Manaus. Diante do cenário, ainda há muito o que fazer para diminuir os índices de violência contra a mulher e suas causas. Mas decidir denunciar já é o primeiro passo. E hoje na Assembleia uma sessão especial lembrou a data. As deputadas destacaram também avanços e melhorias ao longo de 13 anos da Lei Maria da Penha. É inegável que houve uma mudança quando a Lei Maria da Penha ela entrou em vigor. A gente precisa entender que não tratamos só da questão da violência física, mas a violência psicológica, a violência no ambiente de trabalho, quando ideias de mulheres são roubadas ou quando a mulher é diminuída, por exemplo. E é preciso lembrar que a maioria das mulheres que sofrem com violência, elas sofrem com essa violência dentro dos seus próprios lares, né? Então, é um desafio muito grande, mas eu vejo avanços. São 13 anos da Lei da Maria da Penha e eu recentemente me perguntava o que ela trouxe de benefício. Nós sabemos que o índice de violência doméstica e familiar é muito grande, mas nós também não podemos deixar de reconhecer que a lei veio esclarecer, mostrar os caminhos para que a mulher denunciasse. E hoje a gente tem muito mais denúncias e nós temos mais canais de proteção às mulheres. Portanto, precisamos comemorar e ressaltar aquelas mulheres que já fazem um trabalho muito de perto, apoiando e ajudando as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. A gente tem que se unir por igualdade. Foi graças a essa lei que a gente conseguiu ser livre do nosso próprio destino. Eu fico muito feliz de ver hoje o empoderamento da mulher sendo tratado em pauta e ser realmente destacado a nível nacional. A representatividade das mulheres tem melhorado não só na política, mas também nas representatividades das empresas, né, privadas, enfim, em geral. Eu acho que hoje a mulher pode dizer que ela é dona de si. E nas redes sociais, o deputado Ricardo Nicolau destacou um projeto que prevê multa contra agressores de mulheres no Amazonas. A proposta que está tramitando na Assembleia fixa multa de 1 a 3 salários mínimos contra o agressor nos casos de mulheres ameaçadas ou vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Em visita ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, o deputado Wilker Barreto constatou, entre outros problemas, a superlotação. Em conversa com médicos, os profissionais relataram outras situações. E nós temos ali, um em cima do outro, praticamente, paciente internado, riscos de infecções altíssimos. Deputada Joana Dark mobiliza no Amazonas a campanha Animal Não é Coisa. A parlamentar pede que o Senado aprove o projeto de lei complementar que garante mais direitos aos animais. Na Assembleia, muitos servidores aderiram ao movimento, além do presidente Josué Neto e deputado Saulo Viana. Deputado João Luiz representa a ALEAN na Conferência Legislativa nos Estados Unidos. Ao lado do presidente da UNAR e deputado estadual Kennedy Nunes, o parlamentar destacou a troca de experiência como ponto principal do evento. O deputado João Luiz tem feito um trabalho excepcional, está levando, junto com todos os parlamentares que estão aqui, sugestões de projetos de lei, principalmente na defesa da vida e da cidadania e das crianças, e o bom uso dessa ferramenta que nós estamos fazendo aqui, das ferramentas digitais.
A criação do Polo Tecnológico do Vale do Rio Negro pode ser uma alternativa econômica para o Amazonas. Nesta quarta-feira, o assunto ganhou destaque em plenário. O projeto é uma iniciativa dos poderes executivo e legislativo. Foi criada a proposta econômica alternativa ao polo industrial da Zona Franca de Manaus. O Polo Tecnológico Vale Rio Negro é uma política pública que garante a sustentabilidade da floresta e investimentos na indústria 4.0. Em uma sessão de tempo, a proposta foi apresentada aos parlamentares. Criar um ambiente de inovação com vantagens competitivas para que pequenos negócios possam se startar e grandes negócios possam ser atraídos para cá também. A ideia é que em 5 anos nós tenhamos pelo menos 50 mil empregos gerados a partir dessa experiência. E uma coisa numa economia em torno da casa de 20 bilhões de reais ano. A sessão de tempo foi de autoria do deputado patriota Felipe Souza. Isso já vem sendo trabalhado a várias mãos, junto com a Universidade Federal, com a UEA, com o IFAM, com o Governo do Estado, com a Prefeitura, com a Câmara Municipal, com a Assembleia Legislativa. É um projeto a várias mãos que vem sendo trabalhado e já está chegando ali na sua fase final. E esse polo tecnológico tem tudo para dar muito certo aqui e uma expectativa de se gerar em torno de 50 mil empregos num prazo aí de 5 anos, num prazo curtíssimo. Então, com certeza, será muito importante na geração de emprego e renda para a população da cidade de Manaus e do Amazonas. De acordo com o representante da empresa responsável pela pesquisa, é possível ter como parâmetro polos tecnológicos em outros estados, como Santa Catarina, que emprega mais de 50 mil pessoas e tem mais de 12 mil empresas instaladas. Nós temos o Porto Digital de Recife, nós temos o Parque Tecnológico de São Paulo, Então, isso daria para Manaus o que Manaus não pode mais, o estado do Amazonas não pode mais dormir, O desenvolvimento tecnológico, a indústria 4.0 está aí e é preciso que a gente starte esse projeto e inicie o quanto antes para desenvolver emprego, gerar emprego, renda e desenvolver principalmente a indústria do software na região e a indústria da inovação também. E durante o 6º Fórum Nacional de Governadores, Wilson Lima defendeu a manutenção das garantias constitucionais da Zona Franca de Manaus. O discurso foi em resposta ao projeto de reforma tributária em tramitação no Congresso. Governadores e representantes de 26 estados e Distrito Federal debateram pontos importantes da reforma tributária. Na ocasião, o governador Wilson Lima falou sobre a condensação de 5 impostos em apenas 2, proposta defendida pelo governo federal. Para Wilson, ainda existem pontos obscuros no texto que põem em xeque a competitividade da Zona Franca de Manaus. São 5 impostos em 2, que é o IBS e o IS. O que nós estamos discutindo agora é a forma de compensação desses tributos na geração de crédito. A questão da criação do fundo ainda precisa ser definido como é que esse fundo de compensação vai operar. Ele vai para os estados, ele vai para as empresas, vai em forma de compensação para as empresas. Se for para os estados, é algo que nos preocupa muito, porque mesmo que eu tenha o mesmo valor compensado da arrecadação tributária, eu vou ter perda de emprego. Entre as novidades discutidas no fórum está a atuação do Comitê de Assuntos Tributários Estratégicos, que, segundo o governador, tem trabalhado na defesa da competitividade do polo industrial. O próximo passo é fechar uma proposta pensada em conjunto pelos governadores e iniciar a articulação junto à bancada federal no Congresso. Há alguns pontos que ainda precisam ser discutidos e fechados, como fundo de compensação, fundo de desenvolvimento regional, as alíquotas, há uma necessidade de ajustar aí a alíquota mínima e a alíquota máxima, no momento em que também esse texto dá a possibilidade dos governos regularem essa alíquota e inclusive para evitar a tal da guerra fiscal. E aí o que ficou acertado é que nos próximos 15 dias nós deveremos fechar esse texto para encaminhar ao Congresso. Mais de 300 aprovados no concurso da SEDUC foram convocados. Em 70 dias, os novos profissionais devem tomar posse. A convocação e a nomeação de 312 profissionais do magistério para a SEDUC é para suprir a demanda de cargas horárias vagas devido ao falecimento ou à aposentadoria de servidores. As áreas que receberão esses professores são as de ensinos regular, indígena, especial e amediado por tecnologia. Também foram chamados 39 pedagogos. A convocação é do concurso público do ano passado, que ofertou mais de 8 mil vagas para professores de 20 e 40 horas semanais. Adriano Castro para a TV Assembleia.
O Amazonas registrou no primeiro semestre de 2019 o menor número de mortes no trânsito em 6 anos. A Secretaria de Inteligência da Segurança Pública do Amazonas divulgou um balanço sobre mortes no trânsito no estado. De acordo com o órgão, foi registrada queda na quantidade de ocorrências no primeiro semestre deste ano, que foram 138. O número é o menor em 6 anos, quando em 2012 haviam sido registradas 93 vítimas fatais. Em comparação ao mesmo período de 2018, também teve redução, quando houve 148 mortes. Para o Detran, a queda é devido ao aumento de blitzes. Ainda segundo o Detran, de janeiro a junho deste ano, além das ações educativas, foram realizadas 151 fiscalizações em Manaus e também em Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manacapuru e Parintins. Manaus é a 9ª capital do país com o maior número de casos de homicídios, de acordo com o Atlas da Violência. Os dados do Atlas da Violência apontam Manaus com uma taxa de homicídio de 55,9 para cada 100 mil habitantes. Isso coloca a capital com a 9ª colocação no ranking das cidades com maior número de mortes por violência. O levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, leva em conta dados de 2017 para criar o mapa da violência nos municípios do país. A pesquisa mostra ainda que houve um crescimento das mortes nas regiões Norte e Nordeste, influenciado principalmente pela guerra do narcotráfico e a rota do fluxo das drogas. Só em 2017 foram 1.187 homicídios registrados em Manaus. Adriana Araújo para a TV Assembleia. Em visita a municípios do interior do estado, o deputado Saulo Viana constatou deficiências em áreas prioritárias, como a saúde e a educação. A visita foi nas cidades da região do Baixo Amazonas. O deputado Saulo Viana realizou reuniões em Urucará, São Sebastião do Atumã, Silves, Itapiranga e Urucurituba, com o objetivo de identificar demandas da população. Foram constatados problemas nas áreas da saúde, como a falta de equipamentos, máquinas danificadas e sem manutenção. Já na educação, escolas funcionando em situação precária. É um momento importante para que a gente possa não apenas trazer aqui para a Assembleia o problema da segurança pública, mas o problema com a educação, o problema com a saúde do município. Eu, particularmente, antes do fim do recesso, fui até o município de Urucurituba e pude constatar lá pessoalmente uma série de situações. De acordo com o parlamentar, todos os pleitos serão apresentados ao governo do estado. O Hospital Beneficente Portuguesa de Manaus vai realizar atendimento a pacientes renais crônicos do estado por meio do SUS. A deputada Terezinha Ruiz destacou a iniciativa. O Amazonas possui atualmente cerca de 200 pacientes renais crônicos. Parte dessa demanda será suprida pelo Hospital Beneficente Portuguesa. Um convênio com o SUS vai colocar à disposição da população uma estrutura com capacidade para atender 50 pacientes de hemodiálise a cada 1h30. A deputada Terezinha Ruiz falou sobre o assunto. A Beneficente hoje está estruturada para fazer a diálise, ela tem condições de fazer cirurgias de coração e ela tem melhorado mais ainda o atendimento e a ampliação do seu convênio. Nós estamos confiantes que o governo tem esse olhar e essa preocupação. O deputado Serafim Correia também elogiou a iniciativa do Hospital Beneficente Portuguesa. As mulheres que amamentam podem ter um espaço específico para alimentar ou coletar o leite em instituições públicas ou privadas. Um projeto de lei de autoria da deputada Joana Dark, neste sentido, foi protocolado na Assembleia. O projeto de lei estabelece a disponibilização de salas exclusivas e adequadas conforme as orientações da Agência Nacional da Vigilância Sanitária para a amamentação, extração, armazenamento e a conservação do leite. A autora da proposta é a deputada pelo PR, Joana Dark. O texto da matéria prevê que os prédios de instituições públicas ou empresas privadas nos quais trabalhem ou estudem mais de 20 mulheres ou que tenha mais de 50 funcionários deverão disponibilizar salas exclusivas para a amamentação. O objetivo é assegurar a privacidade, o bem-estar e a segurança das mães e das crianças.
Independente se a gente tem uma grávida, 10 grávidas, mas a gente tendo uma, é importante a gente ter esse espaço. E aí o projeto de lei vem com várias disposições, em empresas, por exemplo, acima de 50 funcionários, é garantido que se tenha esse espaço para as mulheres. O projeto prevê ainda que quando a instituição ou a empresa não designar o espaço para amamentação, a trabalhadora terá redução de 1 hora na jornada de trabalho, até que a criança complete 1 ano de idade. O PL tramita nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa. E quer ficar por dentro das notícias do Brasil, do Amazonas e do Parlamento Estadual? Acompanhe a programação da TV Assembleia e acesse nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã.